Um dos maiores mistérios da vida é a questão do que acontece a uma pessoa após a morte. Enfrentar a morte de um ente querido, especialmente se a perda for repentina e inesperada, é uma das maiores provações da vida. Lamentamos essa tragédia. Nossa família e amigos são muito preciosos para nós. Que a morte aconteça em uma idade jovem ou no final de uma longa vida, sentimos a dor da perda. Mas como cristãos, sabemos que quando Cristo voltar, os crentes em Cristo, vivos e mortos, receberão novos corpos perfeitos e estarão com o Senhor para sempre. Isso fica claro na passagem de 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porque o próprio Senhor descerá do céu com grande comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Claramente, todos os crentes em Cristo, estejam eles vivos ou mortos, estarão todos vivos e com o Senhor para sempre, depois que ele retornar para os seus. Mas, e quanto aos crentes que estão mortos atualmente? Eles foram imediatamente para o céu ou permanecem mortos até que Jesus volte? Estamos em mais uma questão da série Passagens Polêmicas e hoje abordaremos um dos temas que apresenta maior dificuldade e que divide os cristãos quanto à sua resposta. Esperamos que essas postagens possam ajudá-lo a compreender algumas passagens polêmicas e que nos asseguram que a Bíblia não tem erros. Dificuldades, sim. Aconselhamos você a sempre ter sua Bíblia em mãos para acompanhar as explicações e verificar as passagens indicadas em nossa análise do problema. Fica o convite para que você se inscreva em nosso canal, acione o sininho, clique no like e deixe seu comentário. Vejamos nossa pergunta. O que acontece quando morremos? Céu ou sono profundo? Uma visão argumenta que os mortos em Cristo não vão imediatamente para o céu, mas que continuam mortos ou adormecidos até que Jesus volte e sejam ressuscitados. Este conceito é chamado de sono da alma, porque sugere que nossa alma dorme enquanto nosso corpo jaz morto na sepultura esperando que Jesus nos ressuscite. Os mortos não estão conscientes após a morte, não vão para o céu ou o inferno. Pessoas mortas dormem na inconsciência. Elas não pensam ou sentem nada. Os testemunhas de Jeová e os adventistas defendem essa visão e creem que a condição entre a morte e a ressurreição é um sono profundo e sem sonhos, sem consciência e sentimento. Daí que quando a Bíblia descreve a morte, muitas vezes a compare ao sono. Vejamos algumas passagens. Jó, capítulo 14, versículo 12. Assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Salmo 6, versículo 5. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? 1 Coríntios 15, versículo 51. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A morte é como o sono, pois nenhum pensamento consciente ocorre quando alguém morre. Pessoas que estão mortas estão completamente inconscientes da passagem do tempo e sem quaisquer sentimentos ou consciência de si mesmas ou das coisas ao seu redor. E assim, como o sono, a morte é temporária. Quando alguém adormece, acabará por acordar. A Bíblia chama isso de ressurreição dos mortos e ocorrerá na volta de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo retornar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Se alguém já tivesse morrido e ido para o céu, então o indivíduo não estaria ressuscitando da sepultura quando Cristo voltasse. Ele ou ela estaria descendo do céu. Para o quê? Para aqueles que defendem o sono da alma, Paulo afirma que os mortos acordam de seu sono e se levantam. Além disso, de acordo com 1 Coríntios 15, versículo 52,
Isso se dará num piscar de olhos, significando que o tempo entre a morte e a ressurreição é como uma fração de segundo para a pessoa que morreu, embora sua morte possa ter ocorrido centenas ou até milhares de anos antes. Essa é a visão daquele que acredita no sono da alma. A outra visão acerca do que acontecerá após a morte defende que quando o cristão morre, o corpo vai para a sepultura. A alma e o espírito vão imediatamente estar com o Senhor Jesus, esperando a ressurreição do corpo, quando eles serão unidos para estar para sempre com o Senhor em eterna bem-aventurança. Para os que defendem essa visão, um crente em Cristo, após sua morte, estará imediatamente presente com o Senhor em espírito. Enquanto aguarda a ressurreição e perfeição de seu corpo físico, ele desfruta das bênçãos de estar espiritualmente presente com o Senhor. Se esta existência é no céu, no paraíso ou no lado de Abraão, é irrelevante, porque a presença de Deus é o que torna o céu o que ele é. Quanto ao uso da metáfora do sono nas Escrituras, para eles se refere apenas ao estado inanimado do corpo terreno após a morte, não ao estado da alma. Além disso, eles apontam que a ideia do sono da alma também tem o problema de onde a alma estaria enquanto o corpo está morto, pois o corpo se decompõe, se torna cinza. Onde a alma dorme? Em defesa do ponto da visão de que o espírito e a alma vão estar com o Senhor, são citadas várias passagens. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 24. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Jesus respondeu ao ladrão: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Para essa visão, os que professam Cristo não estão destinados ao sono da alma ou à sepultura, mesmo que a Bíblia não dê detalhes sobre como será após a morte. Mas várias passagens sugerem que teremos corpos intermediários reconhecíveis, como, por exemplo, quando Moisés e Elias se encontraram com Cristo no Monte da Transfiguração. Eles foram representados como tendo corpos. Embora a revelação completa não tenha sido dada nas Escrituras a respeito das características exatas desses corpos, aparentemente eles não serão adequados para a eternidade, pois serão substituídos por corpos ressurretos. Este estado intermediário, consciente, não é um lugar de limpeza entre o céu e a terra, como o purgatório, um conceito que nunca é encontrado na Bíblia e contradiz o Evangelho. Em vez disso, é um corpo temporário, intermediário entre a hora da nossa morte e a ressurreição, que acontecerá quando Jesus voltar. Podemos aprender sobre nossos corpos ressuscitados considerando o corpo de Jesus após a sua ressurreição. Essas duas visões acreditam que Jesus voltará para buscar a sua igreja e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. É por isso que o Senhor diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Ele ressuscitou e recebeu um corpo glorificado, como nós também um dia o receberemos. Tanto aqueles que estão mortos que ressuscitarão, como os que estarão vivos. Se o corpo ressuscitado de Jesus pôde fazer todas as coisas, se alimentar, beber, se aproximar das pessoas, os nossos corpos ressuscitados também farão. Procuramos fazer uma apresentação das duas visões e, como você pôde observar, há questões difíceis de serem respondidas quando tratamos do céu e da vida após a morte. Os escritores bíblicos não abordaram essa questão diretamente
E talvez minhas palavras não sejam suficientes para descrever algo que está além da nossa experiência. Embora gostemos de saber detalhes sobre a vida após a morte, essa questão não importa muito. Não importa se estaremos inconscientes ou totalmente conscientes. O que realmente importa é que estaremos com o Senhor, sãos e salvos. Se o nosso próximo momento de consciência é o próximo segundo ou o próximo século, não importa. De qualquer maneira, será maravilhoso. Alguns versículos parecem favorecer uma interpretação ou outra, mas cada um deles carece de prova. Os cristãos, individualmente, podem ter preferência por uma determinada visão e respeito às pessoas de ambas as convicções e seu desejo de basear suas crenças na Bíblia. Mas eu acredito que, neste caso, a Bíblia não fornece informações suficientes para estabelecer qualquer interpretação como sendo a visão correta. A Bíblia não responde todas as nossas perguntas e a razão é porque nossa mente é limitada e o céu é glorioso demais para que possamos entender. Algum dia, todas as nossas perguntas serão respondidas, mas ainda não. Como o apóstolo Paulo escreveu, agora sei em parte, então conhecerei plenamente. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.